Então, seja bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza, eu sou residente em Fisioterapia Neurofuncional pelo Hospital Universitário de Londrina. Então, eu atuo nessa área de Fisioterapia Neurofuncional já há mais de um ano. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da esclerose lateral amiotrófica. Vamos começar um pouco falando da doença e, logicamente, no final vamos falar um pouco a respeito da fisioterapia, dando uma maior ênfase na reabilitação neurofuncional. Então, assim como um histórico, em 1860, Jean-Marc Charcot escreveu as características clínicas e patológicas da ELA, e muitas das suas análises continuam sendo usadas até hoje, são bem fidedignas. Sir William Gowers e Lord Russell Brain fizeram grandes estudos e contribuições no Reino Unido, usando o rótulo então de doença do neurônio motor ao invés de ELA. Nós sabemos que as doenças do neurônio motor são várias, nós temos a doença do primeiro neurônio, do segundo e a ELA, mas lá no Reino Unido é comum usar o termo doença do neurônio motor especificamente para ela. Esses estudiosos eles viram que na ELA há o comprometimento tanto do primeiro quanto do segundo neurônio. Isso pode ser até visto, por exemplo, pós-mortem, Então é uma das características da doença. Então, assim, a doença ela teve pouco interesse, quando nós olhamos assim na área da América, até que em 1939, Lou Gehrig, que é um famoso jogador de beisebol do New York Yankees, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Então, lá nos Estados Unidos, a doença é conhecida como doença de Lou Gehrig, enquanto que lá no Reino Unido, a doença do neurônio motor, nos Estados Unidos é conhecido como doença de Lou Gehrig. Então, em muitos artigos você vai acabar encontrando este termo. Falando um pouco da doença, a esclerose lateral amiotrófica ela é caracterizada, então, pela degeneração progressiva do neurônio motor superior e o inferior no encéfalo ou na medula. Então, é a doença do neurônio motor mais comum e a predominância do comprometimento é do neurônio motor superior. E estes normalmente acabam apresentando um melhor prognóstico nesses pacientes, que nós vamos comentar um pouquinho mais depois. Sobre a sua incidência, ela vai de 1,2 a 4 para cada 100 mil pessoas brancas. Nós sabemos que tem assim uma variação leve entre etnias. E essa taxa diminui, então, por exemplo, nos índios americanos, a taxa ela se torna bem menor, enquanto que a taxa ela aumenta com a idade, tendo seu pico entre os 70 e 80 anos. Uma predominância em homens, numa proporção de 3 para 2, e uma taxa maior do que 50 vezes na ilha de Guam e Nova Guiné Ocidental. Então foi observado que nesses locais ocorre um predomínio muito grande da ELA, assim como outras doenças como o parkinsonismo associado. E alguns estudos acabaram correlacionando essa incidência maior pelos hábitos alimentares, como por exemplo da Flying Fox, que é essa raposa aí esse morcego com cara de raposa, que é comum como prato típico do local. Então foi feita uma análise que demonstrou uma presença muito elevada do aminoácido BMAA, que é um aminoácido excitatório que passa pela barreira hematocefálica e também mostrou-se aumentado no cérebro de alguns pacientes que foi feito o estudo. Já a questão de prognóstico, ele pode ser de meses ou até décadas, mas normalmente assim a morte ela acaba vindo em menos de 3 anos, a partir do início dos sintomas da doença. Alguns fatores, como por exemplo, integridade física, uma idade, uma pessoa mais jovem, uma melhor função motora, maior capacidade respiratória, um peso estável, e o intervalo mais longo entre o início dos sintomas e do diagnóstico vão acabar influenciando nesse prognóstico, Então, assim, pessoas mais jovens, com um intervalo mais longo entre o início dos sintomas e o diagnóstico, por exemplo, que não tem um peso muito instável, tem uma sobrevida menor, E lembrando que a ELA de início bulbar, que é aquela de 21%, ela tem um prognóstico de aproximadamente 3 anos, enquanto que aquelas que começam nos membros superiores, por exemplo, acaba tendo um prognóstico um pouco maior. Então, a ELA de predomínio bulbar, ela é mais grave, Então, sobre a causa da doença, a etiologia ela não é totalmente esclarecida ainda. Relaciona-se com a presença de algum fator genético,
e a sua expressão clínica ela estaria relacionada com a exposição a algum agente que acabaria funcionando como um gatilho para desencadear o processo de degeneração dos motoneurônios. Entre esses possíveis gatilhos seriam, por exemplo, um processo inflamatório, exposição a agentes tóxicos, trauma físico, seja ele mecânico, elétrico ou cirúrgico, ou até atividade física. Vou deixar para comentar melhor sobre atividade física no final, quando nós formos falar de fisioterapia, daí nós vamos dar uma ênfase melhor nessa parte. Fisiopatologia da doença, embora ela não seja tão misteriosa hoje como era na primeira parte do século XX, os avanços recentes na compreensão do tipo familiar levaram a novas hipóteses para gatilhos e mecanismos de propagação da doença. Então nós sabemos que a ela familiar, infelizmente, ela corresponde a uma taxa de proporção muito baixa, 10%. Né? Então, assim, se sabe muito sobre a ela familiar, mas ela acaba ainda sendo rara. Né? E ela tem uma média de idade para se apresentar de 46 anos. Enquanto que a ela esporádica, que é aquela mais comum, corresponde a 90% dos casos, sabe-se muito pouco a respeito dela. Então, as mutações conhecidas hoje respondem por grande parte dos raros casos de ela familiar, enquanto que a esporádica, como nós dizemos anteriormente, acredita-se ter um fator e influências genéticas e ambientais, mas as principais causas esperam ser descobertas. Como nós podemos ver nessa imagem, a ela do tipo familiar. No início aí do ano de 1994, se descobriu a mutação no SOD1, né, que estaria envolvido aí por aproximadamente 18% dos casos de ela familiar. Mas nós podemos ver que nas últimas décadas houve um grande avanço, acabando que 68% do fator que leva a desenvolver a ela familiar já foi descoberto, né? Só que quando nós lembramos então que a ela do tipo familiar ela é bem inferior à ela esporádica, ou seja, é raro, nós olhamos aqui a ela esporádica, só sabe-se 11% dos fatores que acabam desencadeando. Ou seja, a grande maior parte da mutação que ocorre nela ainda a gente não descobriu, né? Então, os mecanismos fisiopatológicos que contribuem para a morte celular após o início da doença. Então, vai incluir, por exemplo, disfunção mitocondrial, a agregação de proteínas, geração de radicais livres, excitotoxicidade, transporte seccional acaba sendo interrompido, processo inflamatório e apoptose. E também defeitos no processamento do RNA também podem contribuir para a propagação da doença. Então, o quadro clínico da doença. O comprometimento normalmente se inicia nos membros e geralmente os braços em cerca de 2/3 dos pacientes, né? Os primeiros sintomas são frequentemente unilateral e focal. E nós temos então a ela do tipo bulbar, que ela é mais frequente em mulheres mais velhas e carregando consigo então um pior prognóstico. O primeiro sintoma é muitas vezes a disartria, né, a dificuldade em articular a palavra, seguido de disfagia, que é a dificuldade em deglutir, que pode progredir para a cialorreia, desnutrição e anartria, né? E uma língua atrofiada e fasciculando é praticamente diagnóstica de ela bulbar. Lembrando que desses indivíduos, 84% acabam falecendo por falência respiratória e os sintomas normalmente eles aparecem quando 80% dos neurônios motores já estão comprometidos, né? Então, sobre o quadro clínico que inicia, por exemplo, nos membros superiores, começa com uma perda da motricidade fina, na capacidade de preensão, perca da destreza manual, como por exemplo abotoar, abrir vasilhas ou usar chaves, enquanto que nos membros inferiores, às vezes se iniciam com déficit na dorsiflexão e na marcha, uma fraqueza dos membros inferiores e uma fadiga ao esforço, por exemplo, ao andar. Fraqueza axial, então é aquele indivíduo que também vai adotar uma postura de flexão anterior da cervical, uma cifose torácica e associado normalmente com dor e falta de equilíbrio e também quedas. Quanto a esfíncteres e funções sensoriais, normais, né? Mas nem sempre podem estar poupados. Enquanto que os movimentos oculares eles são preservados até nos estágios mais avançados da doença. Enquanto que, que comprometimento dos motoneurônios. No motoneurônio inferior é comum nós vemos fasciculações, atrofia muscular,
fraqueza, cãibra e comprometimento bulbar, que leva então aquilo que a gente já falou, a disfagia, a disartria, a atrofia e também a fasciculação de língua. Enquanto que quando o comprometimento está no motoneurônio superior, nós podemos ver sinais de liberação piramidal, como Babinski, Hoffman, né, aquele indivíduo que também vai ter uma labilidade emocional, espasticidade e hiperreflexia. Lembrando então que na ELA, obrigatoriamente tem que ter o comprometimento do motoneurônio superior e inferior. Por exemplo, às vezes você está num hospital, num serviço onde chega um indivíduo que tem um quadro muito semelhante e a equipe médica vai diagnosticar e só vê comprometimento do motoneurônio inferior. Não dá para fechar ela até que tenha algum sinal de comprometimento do motoneurônio superior, uma hiperreflexia que apareça aí em algum momento. Então, é critério diagnóstico, né, que nós vamos falar um pouquinho depois. Talvez você possa estar se perguntando, e a dor que muitos pacientes acabam se relatando, né? Pode ocasionalmente resultar do envolvimento dos neurônios sensoriais e frequentemente contratura, imobilidade e incapacidade de virar na cama ou escara. Lembrando que ela é caracterizada por uma degeneração dos neurônios motores, né? Mas nós sabemos que a função motora é completamente dependente da função sensorial. Então, esse indivíduo que tem um déficit no movimento, acaba que a sua percepção, a sua capacidade sensorial também fica alterada. Então, por isso que acaba às vezes levando a dor. Não que ele tenha um comprometimento dos neurônios sensitivos, das vias espinotalâmica, não, nada disso. É só para essa capacidade perceptual mesmo. Talvez possa estar pensando também que é muito comum nesses indivíduos. Será que tem comprometimento cognitivo? Então, foi descrito pela primeira vez por Pierre Marie no século XIX, mas esse comprometimento cognitivo foi desconsiderado até recentemente. Só que a presença de demência frontotemporal ocorre em aproximadamente 15% das pessoas com ela, mas até 50% são classificados como um comprometimento, ou seja, uma pessoa que tem um certo comprometimento cognitivo. Lembrando que a demência ela leva a uma diminuição da função executiva, linguagem, julgamento, personalidade, comportamento e também leva a uma menor sobrevida, né? Então, como diagnóstico, a história clínica e o exame ele é preciso em 95% dos casos quando o neurologista ele é experiente, né? Às vezes, se ele olha toda essa gama de sintomas, ele já vai provavelmente acabar diagnosticando uma ELA, mas lógico que, né, ainda não dá para confirmar, mas pelo quadro clínico é bem sincero, né? A eletromiografia ela confirma a doença do motoneurônio inferior generalizada e acaba excluindo também outras doenças, como neuropatia motora multifocal ou algum bloqueio aí de condução. Já a ressonância nuclear magnética do córtex e coluna ela exclui condições que poderiam afetar os motoneurônios superiores, por exemplo, uma espondilose cervical, às vezes uma esclerose múltipla. Enfim, a ressonância acaba descartando essas doenças. E, ocasionalmente, também a ressonância ela mostra mudanças de sinal bilateral dentro dos tratos córtico-espinhais. Uma descoberta que é patognomônico da ELA. Né? Então, se você vê esse sinal lá no trajeto da via córtico-espinhal, esse hipersinal na ressonância, então já é sugestivo de ela, de um comprometimento já do membro do motoneurônio superior, né? Então seria bom pedir a ressonância já para ver tratos, né? Ressonância funcional. Então, como critério diagnóstico, nós temos o WellScore, a World Federation of Neurology, que traz alguns critérios, como que tem que ter presença de envolvimento clínico, eletroneuromiográfico ou anatomopatológico do neurônio motor inferior, alterações do tipo neurogênica na eletroneuromiografia, a progressão da doença também, que é a característica dela, né? E tem que ter ausência para ter ela. Não pode ter comprometimento sensitivo, comprometimento autonômico, visual, alguma síndrome parkinsoniana ou alterações nos exames de neuroimagem que acabam sugerindo outras doenças que explicariam aí os achados. Isso pode também estar apoiado por uma fasciculação em uma ou mais regiões, ou eletroneuromiografia com alterações neurogênicas, velocidade de condução normal, sem bloqueio de condução. Daí vai, a partir desses critérios, nós vamos classificar entre ela provável, né, e até chegar ao diagnóstico. Tratamento. Então, assim, infelizmente, ainda o prognóstico da ela é letal. Então, a ausência de tratamentos para ela faz com que todo o cuidado seja paliativo.
Então nós temos como medicação o Riluzole, né, que foi aprovado em 96, que acaba tornando a evolução mais lenta por aproximadamente aí 2 meses. Ele foi desenvolvido porque ele possui umas propriedades antiglutamatérgicas, que pode reduzir então a excitotoxicidade na ela. Só que nenhum tratamento conseguiu parar o curso da doença até o presente momento, né? Deus abençoe aí que chegue o dia em que encontrarão uma medicação que vai ajudar, mas no momento ainda não conseguiu nenhuma que faça isso. Então o tratamento multidisciplinar é a melhor opção, a melhor saída, porque o que a gente deseja para esse paciente? Melhorar a qualidade de vida para ele. Então, se você melhora a qualidade de vida, você também acaba aumentando a sobrevida, né? E a qualidade desse tempo, né, que ele tem. Então, aqui trata-se de um artigo que nós encontramos, né, uma revisão, que fala a respeito dos cuidados multidisciplinares e quão importante é a atuação do enfermeiro, do nutricionista, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, psicólogo é muito importante, que quadro de depressão é muito comum em pessoas com ela, né? O serviço social também vai ter que ajudar, junto com o fonoaudiólogo, para dar para esse paciente a melhor qualidade de vida que ele precisa, né? Então aqui nessas tabelas nós conseguimos ver as únicas medidas que acabaram sendo efetivas no tratamento paliativo para ela. O Riluzole, né, como nós comentamos posteriormente, né, que ele é indicado para ela. Um tratamento multidisciplinar, então ele mostrou assim, alterações significativas na melhora da qualidade de vida e no tempo de sobrevida desses indivíduos. A ventilação não invasiva acaba melhorando na questão da insuficiência respiratória. E agora vamos falar um pouquinho então a respeito da fisioterapia neurofuncional aplicada na ELA. Né? Então nós não vamos dar uma ênfase tão importante para a parte respiratória, para conversar um pouquinho na parte motora mesmo, neurofuncional. O que eu posso fazer para esse paciente para manter função, o que eu posso fazer para ele para manter sentido, né? E todo fisioterapeuta que já atendeu uma pessoa com ela sabe o quão importante é a sua atuação, né, para melhorar esse paciente que assim, a tendência dele é perder. Então você vai tentar lutar contra para melhorar o máximo que você puder a qualidade de vida, manter e ganhar função dentro das possibilidades desse indivíduo, né? Então, por muitos anos, os pacientes com doença neurodegenerativa em geral, eles tinham recebido conselho de seus médicos para diminuição da atividade física devido a esse risco, né? Eles tinham muito medo de acelerar o processo de morte celular, né? Então, assim, historicamente, no primeiro caso que foi descrito por ela, então, que foi Aaron lá em 1850, já se observava uma associação entre a atividade física e ela, porque ele era um palhaço acrobata, né? E na década de 1940, nos Estados Unidos, daí que teve o famoso jogador de beisebol, né, que nós falamos, Lou Gehrig, ele veio a falecer com ela. Então, ou seja, um esportista, né, que acabou desenvolvendo ela, também ficou famoso. E na década de 60, 3 jogadores de futebol americano também desenvolveram ela. Então, assim, a própria história da doença acabou trazendo um pouquinho desse preconceito a respeito de atividade física em geral. Então, assim, a idade acaba que atletas apresentavam o início da doença mais precoce, ou seja, pessoas que durante a sua vida desenvolvia muita atividade física, assim, de alto rendimento, acabavam tendo a ela numa idade mais cedo, né? Acabavam desenvolvendo a doença precocemente. A hipótese que é mais aceita é que os atletas eles têm uma exigência aeróbica intensa e microtraumas musculares vão ocorrendo. Então isso leva a uma liberação de substâncias potencialmente tóxicas que são captadas pelo botão do terminal do nervo periférico, levados ao corpo celular do neurônio motor, desencadeando assim uma cascata de processo degenerativo e a morte desse motoneurônio. Agora em outubro de 2016 foi lançado esse artigo que ele correlaciona o nível de atividade física durante assim a vida dos indivíduos com o risco de desenvolver a ela. E é um artigo muito interessante que ele acaba mostrando que pessoas que realizavam atividade de alto desempenho, elas acabavam tendo um risco maior de desenvolver ela, né? Que é o que a gente viu por esses fatores prévios. Né? Então tudo que é em excesso não é bom. Né? Atividade física em excesso não é bom e em falta também não é bom.
Então o músculo, quando ele está fraco, ele pode ser danificado se sobrecarregado. Isso é fato, porque ele já está funcionando aí perto dos seus limites máximos, quando você lembra desses indivíduos aí com ela. No entanto, se uma pessoa com ela ele não está ativo, há um descondicionamento e uma fraqueza muscular muito mais severa do que a própria doença acaba trazendo para esse indivíduo. Então, se o nível reduzido de atividade persistir, os outros sistemas orgânicos também vão ser afetados, que é o que a gente vê muito no contexto hospitalar. E aí? Então, a fisioterapia motora e a respiratória assumem uma enorme importância no contexto de tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Então, existe a importância de um programa diário de exercícios. Então, são exercícios assim moderados, sem resistência, com tempo de terapia variando de 15 a 30 minutos e não ultrapassando isso. Então, assim, o fisioterapeuta que vai atender um indivíduo com ela, ele já tem que ter em mente que seus exercícios terão que ser bem focados, né? Então, são exercícios moderados, nada muito intenso, sem resistência, né? E assim com um período curto e dando um descanso entre os exercícios, né? Para não sobrecarregar esse indivíduo, mas também para não deixar ele parado, né? Para daí tudo aquilo que a gente sabe dos efeitos negativos do imobilismo, né? Então, exercícios prolongados ou excessivos podem levar à fadiga e uma até maior degeneração desse motoneurônio. Então, você deve estar pensando, tá, mas eu como fisioterapeuta, quais seriam os meus principais objetivos com o meu paciente? A sua terapia ela vai depender da sua avaliação, né? Uma avaliação neurofuncional bem feita, ela vai levar com certeza a uma terapia bem feita, uma terapia bem direcionada. Quando você vai avaliar, você vai ver o que o seu paciente mais precisa, o que você mais quer manter nesse paciente. Às vezes você vê, ele está conseguindo fazer isso, mas não está conseguindo fazer isso. Será que eu consigo ajudar ele a conseguir? O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles trabalham muito nessa tecla, né? O terapeuta ocupacional com exercícios funcionais para manter função, o fisioterapeuta dando a esse corpo uma capacidade para manter a atividade, né? Então, os objetivos básicos seriam estimular a independência funcional dentro do possível, né? A gente sabe que é uma doença que a gente vai lutar contra um processo degenerativo, né? Não tem recuperação neural, né? Não tem plasticidade depois que esses neurônios morrem. Prevenir complicações aí entra como os principais objetivos, melhorar ou manter a força muscular, estimular a motricidade voluntária, aumentar a amplitude de movimento, normalizar o tônus, melhorar a qualidade de vida, promover a higiene brônquia e auxiliar no processo então de desmame da ventilação mecânica quando, né, esse indivíduo já esteja entubado. Então, como condutas, é o que eu disse, vai depender muito da sua avaliação, né? Mas isso vai com exercícios ativos ou ativos assistidos, né? Dentro das possibilidades desse paciente. Exercícios funcionais, né? Muitas vezes esses indivíduos estão muito sensibilizados, né? Daí você vai lá e pedir para ele fazer um exercício de flexão de cotovelo e ele não está nem um pouco afim de fazer, né? Então, tentar voltar a tua terapia com uma ênfase funcional, talvez pedir para ele pegar um copo, né, como se fosse levar à boca, algo que dê sentido ao que ele está fazendo, né? Alongamentos, né, para prevenir aí esse encurtamento, contraturas, diminuir também dor, melhorar a amplitude de movimento. Posicionamento, lembrando que o paciente quando já está num contexto hospitalar, com uma redução de força muscular muito importante, que se torna dependente, é muito importante você posicionar esse paciente, né, em posições decúbito, você tem que trocar de 2 em 2 horas para que ele não gere úlcera, né, que daí nós sabemos de todas as complicações que acabam tendo esses indivíduos que têm úlcera. E, muito extremamente importante, a parte respiratória. Manobras de higiene bronca, todo aquele grande leque de opções que nós temos, né? Manobra de respiração pulmonar quando necessário. E a ventilação não invasiva, ela tem um efeito protetor muito importante. Então, assim, quando nós conseguimos objetivar a nossa terapia com uma ênfase, dá muito mais resultado. Talvez, se possível, dividir sua terapia entre terapia respiratória e motora, atende de manhã motora, tarde respiratória, ou às vezes associar, intercalar entre esses exercícios, né, dando um tempo de descanso, para que essa conduta ela seja, no final das contas, efetiva. Né? Então, assim, basicamente o fisioterapeuta tem a missão aí de dar força para esse paciente. Né? Então, acaba que nós somos um dos profissionais que passa mais tempo com esses indivíduos,
né? Então, assim, acaba que o fator psicológico também é muito importante, né? Então, assim, é importante você conhecer a doença, saber o que você pode fazer, o que não pode fazer, para que dentro disso você consiga dar um melhor para esse paciente, né? E dar um sentido para ele continuar lutando, né? Esse tempo que ele ainda tem, né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: ser fisioterapeuta é ajudar a alcançar o que antes parecia impossível. Eu acredito que todo mundo que já atendeu alguém com ela sabe que é uma missão que parece ser impossível, mas você vê, quando no dia a dia você vê a importância, o quão importante a sua atuação acaba levando na vida desse indivíduo, você vê, não, eu consegui o meu impossível, que é dar o melhor para ele, né? Então, assim, eu agradeço a todos vocês que assistiram no canal. Quem quiser se inscreva, dá uma curtida aí, comentar, né? Nos siga aí no Facebook também. E em breve eu vou estar postando mais vídeos também. Pode comentar aí ideias, sugestões aí nos comentários. Que Deus abençoe. Até a próxima.